verdade, gente, não pode brigar. Tudo bem, se você quiser ser professora, então. Não, você é professora e eu fico de chalé. Tudo bem, então. Porque eu preparei uma história muito legal pra hoje. Vamos escutar, crianças? Vamos. Eu quero que vocês, se vocês têm Bíblia em casa, leiam a Bíblia no livro de Êxodo, a partir do capítulo 7. Vai contar pra nós, sabe sobre o que é a nossa história de hoje? Que? A primeira Páscoa! A primeira Páscoa! Como será que foi a primeira Páscoa? Então, existe toda uma história, um contexto. E a senhorita me saiu correndo ontem da aula. Mas é que eu fui tomar banho, eu tava cheia de pecado. Então, mas isso foi bem legal, porque eu vou te contar que nós sozinhos a gente não consegue se lavar dos pecados, a gente precisa de ajuda. E aquela musiquinha que o sabão lava tudo. Isso, mas no final dela fala... Vamos ver a história primeiro. A gente vai entender por que a gente não se lava sozinho. A gente precisa de um sacrifício para nos lavar dos pecados. Senão seria muito fácil, né? Senão toda hora a gente fazia coisa errada. O que é sacrifício? Eu vou te contar na história. Tá bom. Então, eu quero te contar essa história lá do livro de Êxodo. A gente vai saber sobre a primeira Páscoa, sobre o povo de Deus que vivia escravo lá no Egito. Você sabe o que é ser escravo? Escravo? Olha, eu tenho aqui uma corrente, porque a corrente lembra alguém preso, lembra alguém que é servo de alguém, e lembra alguém que não consegue se soltar sozinho, tá? Então essa corrente, ela lembra a escravidão. Porque escravidão é um trabalho que a gente faz e a gente não recebe nada por ele. O povo de Deus vivia assim lá no Egito, trabalhava e não ganhavam nada, você sabia? Mas o meu pai trabalha e ele ganha. Então, hoje a gente trabalha e ganha dinheiro, né? Pra comprar as coisas no mercado, pra comprar roupa, pra comprar esse laço bonito, né? Precisa de dinheiro. Mas naquela época o povo de Deus não tinha essa opção. Eles eram escravos, trabalhavam como escravos. Que dor, né? E eles precisavam então de alguém para ajudar eles a serem libertos daquela vida. E como aconteceu? Então foi assim, Deus escolheu Moisés, um homem dele, que ele mesmo escolheu e falou assim, olha, você vai lá e vai libertar o meu povo. No começo Moisés ficou com um pouco de medo, mas aí a história é para outro dia também, tá? E daí, mas ele aceitou, Deus manda, a gente obedece e Moisés foi. E daí tiveram alguns acontecimentos extraordinários naquela época, porque o faraó, ele tava com o coração duro, bravo, e não queria deixar o povo ir de jeito nenhum. Você acredita nisso? Ele era bem mau e não queria libertar o povo. Então Deus, ele mandou nesses acontecimentos extraordinários. O extraordinário é o que não acontece todo dia. Tipo uau, aconteceu algo novo. Então por isso é extraordinário, tá? E você sabe o que foi que aconteceu? Eu lembrei, a tia Celinha falou das 10 pragas. Isso mesmo. Do Egito. Isso mesmo, Deus mandou 10 pragas, mas a gente também não vai falar de todas essas pragas hoje, porque a Celinha já contou na sala de aula. Tá bom? Uhum. Então a gente vai saber, o que a gente precisa saber é que a partir da 9ª praga, quando aconteceram 9 pragas, depois disso, vinha uma praga que era a pior de todas, era a última. E daí, o povo precisava se preparar. Então eu vou contar para você o que aconteceu. O povo precisava pegar um cordeirinho sem defeito, macho, perfeitinho, matar o cordeirinho, tirar o sangue dele. Você tem aqui com você um que vai ser a nossa tarefinha de hoje. Olha! A porta. Então, com o sangue do cordeiro, o povo de Deus precisava passar aqui, ó, nos umbrais da porta, nos batentes, pro lado de fora. Sabe por quê? Porque ia passar um anjo da morte. Ai, que medo! E quem não tivesse esse sangue na porta seria morto. Então essa foi a ordem de Deus. E o que sobrasse do cordeirinho, a carne do cordeirinho, ia ser preparado
para alimento daquela família que estava ali reunida. Então a família deveria entrar para dentro de suas casas, pegar o cordeirinho, matar, usar o sangue, passar nas portas como Assim? um selo. Assim, muito bem, você vai fazer assim aí na sua casa, tá, crianças? E aí, quando o anjo da morte passasse e visse esse selo, esse sangue, ele não ia entrar na casa. Já pensou? Que cuidado de Deus com a gente, com o povo dele. Então foi isso. Então eles prepararam, o povo de Deus preparou uma ceia com um cordeirinho, a carne foi assada, era para ser comida com ervas amargas, um pão sem fermento. Isso tudo eram ordens de Deus. E conforme eles foram fazendo exatamente como estava ali, como Deus mandou, então eles estavam obedecendo a Deus. E aí, a consequência disso, né, claro, era o livramento da morte, que era a última praga. E não tinha coelho? Não tinha coelho, era o cordeiro. Ah, eles erraram o nome. Eles erraram. Cordeiro, não é coelho. Isso, a ovelhinha, né, que é o mesmo que uma ovelhinha. Então ela foi usada assim. E essa foi a primeira Páscoa. Ai, que legal! Você viu? Que gostoso! Como Deus é cuidadoso, como Deus cuida do seu povo e Deus cuida de nós ainda hoje. Hoje a gente não precisa mais usar o cordeiro como sacrifício, sabe por quê? Porque já teve um cordeiro que morreu por nós, não foi? Isso, e a gente não é o banho que lava do pecado. Não é, é o sangue. O sangue do cordeiro. E quem foi esse cordeiro por nós? Ah, foi o meu Jesus. O nosso Jesus, isso mesmo. Jesus, ele deu a vida dele numa morte de cruz por você, por mim e por todos vocês que estão aí em casa. Eu já assisti essa historinha várias vezes no Teatro de Páscoa que tem lá na minha igreja. É legal, né? E esse ano vai ter também, essa semana tem. No domingo, crianças, No domingo. não faltem no culto. Não falta. Vai ter no Teatro de Páscoa. Que legal, né? Então Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Então a gente não é só pelo banho, é bom tomar banho, né? Porque faz parte da higiene. Né? Mas quem nos lava de todo o pecado, e como a musiquinha que você falou lá na frente, né? O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, mas o meu coração, para deixar limpinho, só Jesus pode lavar. Que legal, né? Então essa foi a primeira Páscoa. Faz uma oração para nós. Eu vou fazer uma oração pra gente. Agradecendo a Deus por todo esse cuidado dele por nós. E porque ainda hoje a gente comemora a Páscoa lembrando Jesus que deu a vida dele por nós. Mas agradecer também porque ele não ficou morto, você sabia? Não. Páscoa é porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte. É verdade. Sim, é verdade. Ele venceu a morte no nosso lugar. Então até hoje, até que ele volte para nos buscar, a gente comemora a Páscoa e relembra o sacrifício dele por nós. Então tá bom. Então eu vou fazer uma oração, tá bom, crianças? Fechem os olhos. Ei, fecha o olho aí em casa, tô vendo. Fecha o olho. Vamos lá? Senhor Deus, querido e amado Pai, obrigada, Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama, ó Pai, e o Senhor deu o seu Filho, ó Deus, como cordeiro, para lavar os meus pecados e para lavar os pecados de toda a humanidade, ó Pai. Não é só do banho, ó Pai, que tira nossa sujeira, agora nós aprendemos nessa aula de hoje. É o sangue do seu Filho, o Cordeiro que foi derramado lá na cruz, ó Pai, para lavar todos os nossos pecados. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é tão bondoso e amoroso com a gente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, assim como o povo foi liberto lá atrás por aquele sacrifício do cordeiro, na 10ª praga, Deus cuidou deles, Deus ainda cuida de nós hoje com um sacrifício muito maior de amor, que foi a morte do Filho dele, que venceu a morte. E aquele filho unigênito daquele versículo. Vocês decoraram o versículo? Ai, ontem nós não falamos o versículo. Nós não falamos. E lá naquele outro dia, vocês decoraram? Ai, Caio, eu não decorei. Eu não consegui ler. É que ele estava espelhado. Mas você sabe por quê? Por quê? Porque a gente tem que ler direto da Bíblia. Ah, foi assim que a tia Celinha me explicou.
a gente tem que ler direto da Bíblia. É isso E mesmo. não ficar lendo só aquelas letrinhas que aparecem assim no nosso vídeo. Não, a gente tem que manusear a nossa Bíblia. E a gente tem que ir até lá, João 3:16. E vamos ler todos juntos? Pega a sua Bíblia aí em casa. Eu já tô com a minha. Então vamos lá, crianças? Vamos lá. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, muito bem. Muito bom. Vamos ver se você aí de casa até o final das nossas lições já decoraram também. Tá bom, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou correndo lá na casa do meu coleguinha porque eu vou levar uma tarefa dessa pra ele. Então, crianças, enquanto ela entrega as tarefinhas, a gente vai se despedindo e não faltem, amanhã tem mais uma história bem legal para vocês.